Ok, hoje é aquele dia que Deus me dá de presente, assim, algumas vezes na história, de ter os amigos perto, né? E é raro ter isso. Não sei se você já ouviu o pastor falar disso, mas uma das coisas que pastor menos tem é amigo. Porque é difícil as pessoas, vocês normais, entenderem o que é ser pastor. E acho que só pastor entende o que é ser pastor. Tem certas coisas da vida do ministério que a gente entende sozinho, no quarto chorando, né? E ter amigos pastores é raro, porque você sabe que nesse mundo evangélico que a gente vive, infelizmente, é um querendo puxar o pé do outro, falando mal do outro, um negócio feio que acontece. É difícil ter amigos. E esse ano Deus me deu um presente. Na verdade, já desde o ano passado eu o conheci, mas esse ano a gente se aproximou mais ainda. E a gente tem virado cada dia mais amigo mesmo. Sabe aquele amigo de você sentar junto e passar uma noite inteira conversando e você torcer para o tempo demorar para passar, para ficar mais tempo junto. E é o Ed. Então vem cá, Ed. O Ed é meu chefe. Vocês sabem que eu dou aula lá no Rio Grande do Sul. Tem que puxar o saco do chefe, né, velho? Você acha que sou bobo? O Ed é diretor lá do seminário Live Beyond. Ele vai falar um pouco, vai mostrar um pouco do seminário lá no Rio Grande do Sul. Foi pastor durante muito tempo da Primeira Igreja Batista em Porto Alegre. E agora está lá no Live, trabalhando, diretor do seminário, meu chefe. Toda semana me manda mensagem: cadê as notas? Já corrigiu os trabalhos? Já não sei o quê. O cara cobra, meu. E eu tenho um prazer grande, cara. Te amo e é muito bom ter você aqui. Estou muito feliz de te ouvir. Também. Valeu, cara, por vir. Valeu. Bom, agora contigo, tu apresenta a esposa e o ministério, enfim. Beleza. Acho que a gente vai... Boa noite, gente. Tudo bem? Essa é a Lauren, ela está comigo. Depois a gente pode conversar com cada um de vocês. E hoje está complicado de pregar aqui, cara. Está complicado porque há 18 anos atrás, eu lembro de começar minha caminhada com Cristo e ver o Fábio, que acabou de cantar aqui, tocando algumas canções lá em Porto Alegre, na nossa igreja, e ele sempre foi uma referência para mim, um amigo. E aí agora, há um tempo, eu venho acompanhando o Creuze também. Bom, enfim, chega de falar dos amigos aqui, né, pro pessoal, mas eu queria mostrar para vocês. Eu me chamo Ednardo, aí como esse nome é meio complicado, né, cara, aí fica Ed mesmo, que é melhor. Eu tenho 35 anos, eu e a Lauren, a gente está casado há 1 ano e 3 meses apenas, e a gente morava em Porto Alegre, eu pastoreava lá, trabalhei um pouco no meio corporativo também, e agora 4 meses, na verdade, a gente está em Gramado, no Rio Grande do Sul. Então, se você quiser me visitar lá, lenha para lareira a gente tem, um pouco de chimarrão, e pouso barato lá a gente arranja, a gente dá um jeito. Mas você pode nos visitar, é frio, leva o casaco, mas dá para aguentar. Se eu e a Lauren aguentamos, você também aguenta. Eu queria só mostrar um pouquinho do seminário, onde o Creuze dá aula, outros amigos aqui de São Paulo. Eu estudei teologia no Palavra da Vida também, de 2005 a 2009. Depois eu estudei gestão de pessoas na pós, enfim, lá em Porto Alegre. E eu queria mostrar um pouco, são quase 3 minutos, ou 3 minutos e um pouquinho de vídeo, que faz um resumo do seminário lá em Gramado e da nossa proposta de 1 ano, para quem dos jovens quer passar 1 ano da sua vida tendo algumas experiências marcantes. Inclusive, uma das viagens que vai mostrar é para o Uruguai. Eu não sei se você sabe, mas o Uruguai é o país da América Latina que tem o menor índice de cristãos e o maior índice de suicídio. Fora várias outras coisas, a gente também está na Serra Gaúcha, que é ainda é o local menos evangelizado do Brasil. Então eu quero mostrar um pouquinho da experiência que o aluno que passa 1 ano ou faz a graduação de 3 anos, vou deixar eles falar um pouco para vocês. Se você deseja entender melhor o seu chamado e vocação,
preparar-se para escolhas da vida acadêmica e profissional, aprofundar o seu estudo na Bíblia, ser capacitado e treinado a servir melhor a Deus e ao próximo, o Live Beyond é o seu lugar. Em meio a uma geração super conectada e imediatista, onde os jovens estão expostos a uma diversidade de opções e possibilidades, oferecemos uma formação contextualizada em um ambiente informal, inovador, relacional, intenso e cheio de desafios. A minha experiência aqui no Live tem sido muito boa. É muito bom estar aprendendo e entendendo melhor tudo o que a Bíblia tem para nos oferecer, de diversas maneiras, através do método de estudos, das oportunidades de pregar e também das aulas de liderança, missões, chamados, entre tantas outras que são oferecidas. E tudo isso tem me ajudado muito a entender melhor qual que é o meu papel no reino de Deus e também me capacita a estar servindo de uma forma melhor nos ministérios em que eu estou envolvida e que eu participo. Além das aulas, o Live funciona com o princípio 1x2, ou seja, a cada 1 hora teórica nós temos 2 horas de prática. Assim, temos a oportunidade de servir em diversas realidades, desde escolas aqui da região ou até em viagens missionárias para o Uruguai ou em São Paulo, na Cracolândia. Isso tem sido muito bom para mim, pois tenho tido a oportunidade de aprender, amadurecer e levar o amor de Cristo para diversas realidades e culturas. Com o formato relacional e flexível, o Live possui programas de 2 semanas até 3 anos e queremos te ajudar a encontrar o programa que se encaixa melhor para você. Se você gostou e quer saber mais, entre em contato em nossas redes sociais ou em nosso site, anodarevolução.com. Eu costumo dizer que o Live Beyond, ou Live carinhosamente chamando, é o seminário mais raiz, ou na gíria da galera, o seminário mais roots do Brasil, porque nós temos pouquíssimos recursos. A nossa estrutura não é uma estrutura super boa, sensacional, ela é uma estrutura simples. A missão completa esse ano 50 anos, e nesses 50 anos a gente manteve a estrutura, mas a estrutura veio decaindo, e eu gosto de falar isso porque o que funciona lá é a filosofia, é o engajamento dos professores que, como o Creuse, estão na igreja local e vão para lá ensinar daquilo que eles vivem na igreja local. E os alunos que estão lá, eles têm uma premissa de servir na igreja local, não de encher apenas a cabeça de teologia, mas a gente tem um tripé que a gente chama de coração, a gente chama de conhecimento e de competências. Então a gente tenta equilibrar de fato a formação e jogar o aluno de volta para a sua igreja local ou para uma igreja da região que ele possa ali se desenvolver. Então, você talvez está olhando e perguntando, é só para jovens? Não, a gente tem um casal uruguaio, os dois regulam na faixa dos 38, 40 anos de idade, estão conosco já há 3 anos, ano que vem eles ficam mais 1 ano servindo lá, e têm estudado teologia, aprendido português, estudado inglês, porque nós também temos algumas matérias e tal, e tem sido sensacional, assim, um ano muito, muito, muito precioso para nós. Então, se você quiser mais informações, se você se interessou, gostaria de saber, os valores, inclusive, são valores que você não vai encontrar em outro lugar, porque a gente faz de tudo para simplificar ao máximo possível. Então, o aluno nesse ano, ele viaja para Cracolândia, os alunos estão chegando aqui amanhã, a gente vai ficar até o dia 10 ajudando na missão Sena na Cracolândia. Eles têm essa experiência de albergue, de creche, de fazenda em outros anos, esse ano não, da recuperação do pessoal. Os alunos também viajam para o Uruguai, ficam 2 semanas no Uruguai, servindo a igreja uruguaia e a missão Teach Beyond, que é a nossa missão lá no Uruguai. E além disso tudo, eles fazem sua própria janta, eles têm aula, eles servem nas escolas e nos hospitais durante a semana, então ele não fica alienado da cidade durante a semana. Enfim, eu poderia falar e gastar muito tempo falando para vocês do Live, acho que já deu para entender um pouquinho. E hoje eu queria te dar 1 minutinho para você orar, porque o Fábio, sem saber, mas Deus usando ele, trouxe não só essa canção, como o finalzinho daquele hino que fala que mesmo que seja dor, que me una a ti, eu quero estar junto contigo. E eu queria te dar 1 minuto para tu orar antes da gente começar, porque a gente vai falar, a gente vai falar sobre
tribulações, sobre adversidades. E Deus, na sua perfeita harmonia, veio já deixando a bola quicando para a gente entrar nesse tema que Paulo, em Filipenses, tem algumas coisas a dizer para nós. Então eu queria te dar um tempo para você orar, pedir para o Senhor nos ensinar e nos usar, enfim. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua companhia, obrigado porque o Senhor nos ajuda naqueles momentos difíceis. Eu peço que o Senhor dê entendimento para nós, dê sabedoria, Pai, para extrair das Escrituras coisas práticas para a nossa vida, percepções claras para que a gente consiga passar por esses tempos sombrios, tempos que nos afogam, que nos deixam também secos e que atormentam a nossa mente e o nosso coração. Eu peço teu entendimento, eu peço esperança que vem de ti, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gente, essa frase que está projetada aí, de que Deus prepara os seus melhores homens e mulheres através das grandes tribulações ou adversidades, é uma frase do Spurgeon, que é um cara que já morreu, que foi um baita de um pregador, que provavelmente você já ouviu falar, e se não ouviu falar, vai ouvir em algum momento, que era um cara que tem tudo para escrever essa frase, porque poucos sabem. A gente sabe que ele foi um baita de um pregador, que mais de 1000 pessoas iam para a Inglaterra, lá em Londres, ouvir ele lá na igreja dele, mas a gente não sabe que esse cara passou a vida inteira enfrentando crises profundas de depressão. Poucos sabem disso. E na época não tinha medicamentos como tem hoje, não tinha uma série de questões que se usa comumente, fora as Escrituras, que nós sabemos, nós temos um outro entendimento, mas que se usa para abrandar, para minimizar os períodos de depressão, de ansiedade, de tristeza, de choro. E esse cara tem toda a propriedade para trazer essa frase, porque ele viveu isso na pele. Esse cara começou a ter essa crise porque no lugar, na igreja deles, cabia mais de 1000 pessoas na época, e algum cara lá no meio da galera, de mais de 1000 pessoas na época, que não tinha saídas de emergência e tudo, gritou: fogo, fogo, no meio da multidão em um culto. Ele estava em cima, era aquela plataforma grande, alta, assim, que o pastor ficava lá em cima. Ele era grandão, ele era jovem, ele tinha 27 anos, ele estava começando o ministério dele, e a igreja, aquele monte de gente começou apavoradamente a sair pela porta, a andar pela porta, e ele viu, não quero mentir para vocês, mas ele viu mais de 2 ou 3 pessoas, eu não quero chegar a 4, porque a minha memória pode ter nada, mas quase 4 pessoas morrerem esmagadas naquele episódio. A igreja dele era muito conhecida na cidade, ele era conhecido, começou uma perseguição enorme dos Lloyds da época para ele, porque ele não poderia seguir o seu ministério por causa daquilo que aconteceu, manchou a reputação, e foi o start, foi o gatilho que começou a levar o Spurgeon a não dormir direito, a se preocupar e a ter crises profundas que durou a vida inteira dele, mesmo ele sendo conhecido como o príncipe dos pregadores. Eu não sei se tu já viu essa expressão, essa brincadeira que está projetada aí, de você entender ou tu quer que eu desenhe. Normalmente a gente brinca ironicamente com esse entendeu ou quer que desenhe, e aí você pode estar pensando: nossa, que virada. Nós estávamos falando de Spurgeon com suas depressões, e a gente quebra tudo e entra para essa pergunta de entendeu ou quer que explique, de um outro cara, desse físico que se chama Richard Feynman, que incomodava os colegas dele de doutorado, de mestrado na universidade que ele trabalhava. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, um cara muito conhecido no século XX. Ele incomodava porque ele dizia que se você quer entender alguma coisa muito bem, você precisa explicar aquilo. E ele brincava um pouco chegando para esses gênios doutores, colegas dele na faculdade, e dizendo assim, ele era doutor, Prêmio Nobel, e ele chegava para os colegas dele e falava assim: tudo isso que eu vi você explicar aí para os alunos durante toda essa aula, aquelas aulas gigantescas com um monte de gente sentada nas faculdades, eu queria que tu explicasse isso para mim sem olhar para o material, rápido, de bate pronto, que eu quero entender.
E ali ele testava os colegas dele quanto à compreensão e ao entendimento daquilo que ele estava ensinando para os alunos. E ficou muito famoso por causa dessa frase. Se você quer entender alguma coisa muito bem, explique isso. Então ele defendia que você tinha que pegar lá os livros, o material de estudo, você tinha que estudar criando sínteses, escrevendo essas sínteses num papel. Depois você abandonava aquele material, olhava para o seu papel, criando aquelas sínteses, entendia, criava gráficos ou algum tipo de material, e aí você abandonava esse material e tinha que explicar para alguém. Onde você travasse na explicação para alguém, você deveria voltar lá no início, estudar de novo, fazer sua síntese e seus gráficos, para que você pudesse explicar isso bem, e aí você podia dizer, eu entendi esse assunto. Hoje, a gente vai dar uma olhada, eu queria pedir para você abrir na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1 e 2, a gente não vai ler todo o capítulo 1 e 2, que ninguém vai morrer aqui de calor e do cansaço, mas a gente vai olhar alguns versículos do capítulo 1 e do capítulo 2, e para você ter uma visão panorâmica de Filipenses, bem simples, muito rápida, eu acho que a gente pode dizer assim, que o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Filipenses têm conceitos e teorias que Paulo traz, princípios que Paulo traz, uma série de histórias e narrativas que ele vem ilustrando e trazendo para a igreja. Quando chega no capítulo 4, ele para com os conceitos, com os princípios e coisas, e ele parece que começa a bater um bate-papo assim que às vezes não tem nem pé nem cabeça. Quando às vezes a gente está se despedindo de alguém, a gente fala, manda um abraço para a Arite. Obrigado por ter ficado na tua casa. Ah, não esquece de fazer tal coisa. Aquele e-mail que tu tinha. E aí parece que Paulo vem no capítulo 4 trazendo uma série de outras questões, mas ele construiu até o capítulo 3 uma série de coisas que nos ajudam a pensar sobre adversidades e tribulações. Mas primeiro, para a gente entender os filipenses, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Os filipenses, eles nem sempre tiveram esse nome de Filipos, o nome da cidade era Crenides, um nome muito louco, o pai do Alexandre o Grande, que a gente conhece, Filipe II, ele embelezou a cidade, ele chegou para ter o domínio, o império daquela, era uma colônia romana, os caras se achavam mesmo, como se fosse uma pequeninha Roma, em que ele era o cidadão romano e tinha todos os seus direitos e tal. Deixa eu ver se vai andar certinho, está dando um pulo. Oi? Apontar para lá, beleza. Não, mas está mudando igual. Beleza, não tem problema. A gente vai aqui. E aí ele embelezou essa cidade. Filipos era meio caidinha, com um nome meio caidinho, tipo Ednardo, assim. Ele foi lá, deu uma melhorada, botou o nome dele, deu uma embelezada na cidade. Ela era muito, muito, muito conhecida. E o comércio começou a bombar lá naquela cidade, e antes dessa carta ser escrita, 10 anos antes, Paulo chega lá. Paulo, Timóteo, Silas, chega uma caravana tipo a gente indo para o Uruguai, plantar uma igreja, ajudar uma igreja, chegam os caras lá e se encontram com a Lídia. E a Lídia foi a primeira convertida da Europa, foi uma mulher, a primeira a se converter, e Filipos, a igreja dos filipenses, foi a primeira igreja em solo europeu, que hoje a gente sabe que se entende por uma sociedade pós-cristã, e que nós deveríamos voltar para lá. Hoje seria a atual Grécia, na época Macedônia, ligados ali àquelas regiões. Foi a primeira, essa carta que você tem na mão, Paulo está escrevendo 10 anos depois de ter plantado essa igreja lá. Ele passou, plantou, treinou os caras, foi embora, e 10 anos depois ele manda essa carta. E essa igreja, ela era bem conhecida na época, e ela sofreu muitas perseguições. Eu não sei o quanto que você sabe um pouquinho disso, mas numa síntese a gente podia dizer assim que o imperador queria ser adorado e o cristianismo vem e estraga com tudo. Então, como o cristianismo não quer adorar o imperador, então tem perseguição. O cristianismo também estragou com o comércio local, porque os caras começam a abandonar os deuses, os ídolos, e ele estraga. Então ele também sofre perseguição
do meio, digamos, comercial, corporativo da época. Então é complicado ser cristão nesse contexto, e é por isso que eu discordo completamente quando o pessoal vai estudar Filipenses e fala que Filipenses é a carta da alegria. Porque Filipenses não é a carta da alegria. Filipenses mostra que Paulo se alegra muito com eles, porque Paulo tem saudades, porque Paulo ama eles, mas Filipenses é uma carta que vem mostrar que a gente tem que ficar firme no meio quando o bicho está pegando. Não é um ambiente alegre de festa que está acontecendo lá na cidade. E eu não consigo entender por que o pessoal, quando começa a se aprofundar, continua mantendo a ideia de que Filipenses é a carta da alegria. Porque não é, vocês vão ver, vão acompanhar comigo como ela não é a carta da alegria. Agora sim, eu queria propor que você abrisse comigo lá no capítulo 1, versículo 27, 28 e 29 do capítulo 1. E eu trago a nossa primeira frase aqui para a gente pensar, que é essa que se chama: encarem as pressões externas com resiliência. Eu voltar aqui. Não sei se você pode me ajudar aí a voltar. Aí, beleza. Capítulo 1, versículo 27 diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado, loucura aqui, o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Mas também de sofrer. 3 frasezinhas que completam essa que a gente colocou, acredito que já vai passar aí. Próximo aí. Se passar, a gente volta. Não importa o que aconteça, sem de forma alguma intimidar, vocês têm o privilégio de sofrer. Quando a gente lê a primeira parte do versículo 29, a vocês foi dado o privilégio de crer, de não apenas crer, eu falo, beleza, crer, a graça, e eu fui liberto, mas quando segue o texto falando o privilégio de sofrer, daí eu travo. Eu paro, travo, porque é bom viver no conforto, porque é bom ter as minhas coisas, porque é bom estar seguro e ter segurança para minha família, e quando vem coisas que mexem com isso, eu travo. E a primeira coisa nesse bloco todo do capítulo 1 que eu aprendo é essa frase, é como se Paulo estivesse dizendo para mim, é como se Paulo estivesse trazendo para nós hoje: vocês precisam encarar as pressões externas do Império Romano, do comércio e de uma série de coisas naquele contexto com resiliência. Eu não sei se tu já viu jogador de futebol profissional treinando. Nós vê na TV, às vezes passa uma chamada lá no Globo Esporte, passa um esquema no esporte, o cara está treinando, aí o cara vai no fundo, cruza a bola rasteira e ele tem que vir e chutar. Se a gente pudesse colocar uma câmera no exato momento que esse profissional, não nós amador, meio perna de pau, mas que o profissional chuta aquela bola, se a gente pudesse parar com a câmera ali, a gente veria que aquela bola ela sofre uma pressão externa de um cara que treina todos os dias perna na academia. De um cara que tem força na perna e quando ele chuta, essa bola deforma. E esse processo da bola, a bola boa, profissional, ela deforma e ela precisa ter resiliência para retornar ao estado normal dela. Se a gente pudesse parar, câmera lenta, ela precisa voltar. E o que Paulo está dizendo é:
Filipenses ou igreja em Barueri, vocês precisam sofrer a deformação das pressões externas, mas vocês vão precisar voltar ao normal. Não importa o que aconteça, sem de forma alguma intimidar. E vocês têm o privilégio de crer. Eu fiquei pensando, eu tenho estudado esse texto há um tempo, e eu fiquei observando o entorno do texto. E é como se, vocês lembram do Richard Feynman no início, que falou que para você precisa, você entendeu ou quer que explique? Era mais ou menos como se ele tivesse assim, você quer que eu desenhe para você? E me parece que Paulo, aqui no capítulo 1 e 2, ele desenha para mim e para você. Porque quando eu leio esse texto, ele sempre traz uma ilustração. E ele fala de pressão externa com resiliência, e o primeiro desenho que ele traz é um desenho do versículo 12, que é um desenho dele preso. Ele faz assim, ó, já que tu não entendeu, Ed, já que tu está recém começando a estudar essa carta, eu vou fazer um desenho, e eu vou te falar um pouco de pressões externas, eu vou desenhar para ti. Versículo 12 do capítulo 1, ele diz assim: eu quero que saibam que aquilo que me aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, ele foi preso. Ele estava o tempo inteiro, 24 horas por dia, dentro de uma casa, mas algemado a um guarda romano. Como resultado, versículo 13, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade, alguns deles pregam Cristo por inveja, por rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam por ambição egoísta e uma série de coisas. E o versículo 18 fecha o desenho, quando ele diz assim: e o que importa? Eu estou um pouco me lixando as motivações de quem está pregando Cristo. Isso é com o Senhor, é com Deus, não é comigo. O que interessa, o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. Ele desenha para mim e para ti, porque a gente vai para aqueles versículos 27, 28 e 29, não importa o que aconteça, nossa, que fé destemida, permaneçam firmes, aprendam, olha o privilégio de sofrer, e a gente fica ali assim, olhando para aquilo, e de certo eu imagino ele conversando comigo, sentado, espera aí que eu vou te contar uma história, eu vou desenhar para ti, eu estava preso, eu sofri pressão, e eu preciso me manter como a bola que retorna ao seu estado normal. E eu queria fazer algumas perguntas, vamos passar aqui agora, e vai passando aí. Aí, essa aí. Se não ficar, a gente volta. Eu queria pensar, fazer o salto daquela época para hoje com estas perguntas. A primeira pergunta seria: ridicularizam hoje a tua fé na tua família? No trabalho, ou no cursinho na universidade? Isso acontece. Chegam nesse nível, o teu relacionamento chega nesse nível de uma zoeira, de uma tiração, de uma pegação no teu pé, de uma ironia, ridicularizam a tua fé? Talvez a minha segunda pergunta seria: já aconteceu com você de desfavorecerem você em oportunidades que surgem na escola, no trabalho, em algum local, até mesmo na família, por você ser cristão, você ser desfavorecido? Deixa aqui de canto, não vai ser agora. E talvez a terceira pergunta para nós hoje seria: já testaram o teu caráter? Testam o seu caráter no dia a dia de trabalho, pedindo para você fazer coisas que eles sabem que você não concorda? Talvez seriam algumas perguntas iniciais para a gente começar a pensar. E aí você pergunta: por que tão específico estas questões assim? Porque não tem Império Romano hoje.
O Império Romano não invade aqui hoje. Por enquanto, o Império Romano, a força política não está entrando aqui, pegando os pastores e levando preso. O comércio, inclusive, ganha dinheiro. O comércio não cristão e o comércio gospel. Não existe uma pressão do comércio que seja uma tribulação, uma pressão externa para nós hoje. Mas as pressões externas que nós estamos acostumados a sofrer são essas pressões de ridicularizar a nossa fé, desfavorecer você onde você está inserido e testar o seu caráter. Eu coloquei ali uma frasezinha pós na FGV, porque eu me lembro de uma cena que talvez você vai rir dessa cena. Ela aconteceu comigo, só que para mim, com todo esse tamanho, ela foi uma cena muito grande e uma pressão muito grande para mim externa, no meu convívio na época. Eu estava no meu 2º ano, foram 2 anos e meio de pós de gestão, e eu tinha 45 colegas, mais ou menos. A nossa turma era 46 alunos, mais ou menos, de gestão de RH. E eu sentava no fundão com 3 gurias e 3 caras, e a gente formou um grupo de trabalho. Cada mesa era grupo de trabalho, a cada semana de aula. E eu, no final meio desse 2º ano, mais ou menos, eu já tinha criado um relacionamento muito legal com os caras. Os caras sabiam que eu era pastor, sabiam que eu era cristão, eles ouviram, faziam perguntas sobre a minha fé, sobre a minha igreja. Eu tinha criado uma relação muito legal, sem religiosidade com esses caras. Eu me vestia diferente, eu tinha uns cabelos meio louco, arrepiado, agora eu já estou mais comportadinho, bom, eu estava meio loucão, e os caras tinham uma relação de amizade comigo. Começa a aula, eu recebo uma mensagem no celular, de um dos caras do meu grupo, que a gente já tinha desenvolvido a parceria. E o cara escreve exatamente assim para mim: Ed, você pode, por favor, ir ali na frente, a gente tinha um caderno, um bloco de notas, você pode ir lá e assinar o meu nome na chamada, porque eu estou estourado de faltas, e eu não posso mais faltar, mas cara, eu não estou afim de ir, eu não fui hoje. E aí ele me mandou um print da assinatura dele, de como que eu tinha que mais ou menos fazer a assinatura dele. E aí você de repente está aí parado, pensando, que grande pressão externa, né? Que grande pressão externa é essa? Para mim era uma pressão externa gigantesca, porque eu tinha trabalhado fielmente durante quase 2 anos para criar um vínculo de amor, de retidão com esses caras, de exemplo com ele, e daí ele me pede um negócio que para mim, quem me conhece, a minha personalidade, é muito difícil eu dizer não. Talvez você fale assim, pá, barbada, não velho, não vou fazer. E eu parei naquele momento, eu fiquei uns 5 minutos, e eu não vou mentir para vocês, que inclusive um dos primeiros pensamentos meus foi: por que não pediu para outro? Depois olha o que eu estou pensando. Cara, eu sofri, cara. E aí eu sentei, peguei o WhatsApp, escrevi pro cara: brother, cara, tu sabe, tu conhece a minha caminhada, tu sabe o meu compromisso com Cristo, cara, me perdoa, mas eu não posso fazer isso, eu não posso mentir, eu espero que tu entenda. Escrevi um parágrafo pro cara, e cara, pum, mandei para ele. O cara ele ia perder só depois de 1 ano para fazer de novo, e a FGV não é barata. Não deu 5 minutos, ele me respondeu: cara, me desculpa, você tem razão, eu não devia estar te pedindo isso. Cara, na boa, eu vou arcar com isso aí, valeu, desculpa mesmo, tal. Até hoje, a gente mantém uma amizade muito legal. E eu sei lá o que Deus vai fazer ainda na vida desse cara. Eu sei lá como que Deus vai usar, quem são os outros pequenos cristos que estão passando perto da vida dele. Mas eu sei que essa coisa que talvez você ouvindo parece um nadinha, é muito grande para o reino de Deus, porque Deus não negocia a sua santidade, sua pureza, a sua doçura, a sua perfeição, e eu tenho que tomar todo cuidado para estragar isso o mínimo possível. Então, diante das pressões externas, a gente vai sofrer pressões, e a gente precisa voltar
voltar para o início. E aí eu queria te convidar para a gente ir para o nosso segundo ponto, que seria esse segunda frase, que não tem a ver mais com pressões externas. Parece que Paulo, em Filipenses 1 e 2, ele bota uma câmera fora da igreja, fora da nossa vida, e ele vê tudo que vem de pressão externa. Aí ele faz a gente pensar e parece que ele bota uma câmera dentro da igreja. E aí a gente está falando de nós aqui, igreja, pessoas. Eu não conheço vocês, eu estou me sentindo totalmente em casa por causa dos meus amigos aqui, por causa do Espírito Santo de Deus que nos dá liberdade, mas eu não conheço vocês, mas eu sei que aqui tem conflito. Porque se não tiver conflito, não tem gente aqui, não é a igreja de Jesus. E aí Paulo traz essa síntese. Encarem os conflitos internos agora. Ele parou de olhar para fora. Com humilhação. E aí eu quero te convidar a olhar o capítulo 2, versículo 2, 3 e 4 que estão ali. E no versículo 2 ele fala assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo, se repete assim, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, nada, não façam nada por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores. Mas é muito difícil isso aqui. Considerem os outros superiores a si mesmos. Versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí de repente você está pensando aí, está liberado a fofoca. Está liberado, a gente pode saber da nossa vida, da vida dos outros, está tranquilo, embasamento bíblico ainda para isso. Só que não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Porque na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é que a gente precisa ser humilde, e é muito difícil ser humilde quando tem guerra de egos dentro da igreja, ministérios, ideias, filosofias. Eu quero ser o primeiro, eu quero ser, e eu quero. Tem uma coisa que eu tenho falado do ano passado para cá que eu observei, é um parênteses aqui que eu faço sempre nesse momento, que tem a ver com política. E aí o Creuze está ali agora, o que esse baixinho vai falar sobre política? Mas eu quero dar um recado de algo que Deus tem trabalhado. Eu tenho estudado Filipenses assim, seguidamente eu pego de novo e descubro coisas novas. E uma das coisas para mim, com esse capítulo 2, que ficaram muito claras para mim, em termos de política no Brasil nos últimos anos, mas tem a ver com a igreja, é que a gente não tem o direito de romper relacionamentos espirituais, relacionamentos familiares, relacionamentos com amigos. Como cristãos nós temos menos direito ainda de romper relacionamentos por causa de ideologias políticas, seja elas do lado de lá ou do lado de cá. É uma vergonha a igreja de Jesus, pelo alto preço que o Senhor pagou numa cruz, tirar amizades das redes sociais, cortar vínculos, não olhar mais no olho, não conversar, porque fulano cria assim e ciclano cria assado. Você pega o sacrifício humilde da cruz, você pega o lava-pés e você derrama a água do lava-pés. Você pega a cruz e derruba a cruz, e você fala, esse alto preço que foi pago não vale de nada, porque o que importa é a minha cosmovisão, a minha visão, a minha posição política. E eu sou capaz, inclusive, de quebrar relacionamentos no seio da igreja de Jesus ou da minha família por causa de posição política. Isso é orgulho. É total orgulho e falta de humildade. Deus tem falado isso para mim. Eu vejo amigos meus e histórias que são sobre esse tema inacreditáveis. Inacreditáveis. Como eu disse no primeiro ponto, quando a gente não entendeu as pressões externas, Paulo fez um desenho com ele na prisão.
nesse segundo momento de falar de conflitos dentro da igreja, ele também desenha. E ele desenha um texto que a gente está acostumado. Olha o versículo 5 do capítulo 2. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus todo-poderoso, gracioso, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia se apegar. Deus pode se apegar a ser Deus. Eu não posso me apegar a ser o Ed, a ser o coordenador de um seminário, a ser o marido da Linda Lauren, a ser o filho do fulano de tal. Eu não posso, mas Deus tinha todo o direito, mas a atitude dele foi totalmente ao contrário. Versículo 7, esvaziou-se a si mesmo, e vindo a ser servo, e sendo servo semelhante aos homens, ele se humilhou mais ainda, e ele foi morto, e ele foi obediente, ele foi até a cruz. É degrau atrás de degrau, da sua glória para uma glória humana em Cristo humano, mas uma glória meio rabiscada. E uma glória totalmente, não sei se você lembra de Isaías 53, que fala que os caras viravam o rosto para olhar para Jesus, porque ele era feio, porque ele era um miserável, um desgraçado. E quando ele apanhou e quando ele foi surrado, foi pior ainda. E eu e tu, eu e você somos orgulhosos, com uma atitude totalmente diferente, querendo quebrar relacionamentos por causa de política, por causa da cor de não sei o quê, por causa do horário do culto, por causa que o fulano falou tal coisa, por causa disso, por causa de coisas pequenas demais que mostram que nós ainda não aprendemos a nos humilhar. Para que haja unidade na vida em comunidade, é preciso haver humildade. Eu quero passar esse slide para a gente ir para aquelas perguntinhas. Eu sempre gosto de parar um pouco aqui, com calma nas perguntas. O teu gosto pessoal. Primeira pergunta. O teu gosto pessoal sobrepõe o princípio de unidade na diversidade? Unidade na diversidade. Sobrepõe e te faz ofender os irmãos por causa das tuas perfeitas opiniões? Segunda pergunta. A tua crença ministerial, a tua crença sobre o que é a igreja e como a igreja deve ser, ela sobrepõe o princípio de pluralidade de dons e te faz descartar irmãos porque ele não é tão bom assim, ou não tem o dom assim assado, ou não tem isso ou aquilo, então ele já não serve mais para atuar naquela área, naquele ministério, naquela área da nossa igreja. E talvez a nossa terceira então pergunta seria: a tua posição política, como a gente falou antes, sobrepõe o princípio do amor e te faz romper relacionamento com irmãos? Essa palavrinha aqui embaixo, amigo do Rio de Janeiro, me lembra de um cara que era sempre o segundo. Na verdade, ele era sempre o quarto, o quinto e o sexto, que foi um amigo meu do Rio de Janeiro, que faz um tempo que eu não encontro. Se a gente jantava na casa dele e tinha louças e pratos, ele era o primeiro a ir lavar. Ele era sempre o terceiro, o quarto e o quinto a descansar. Se eu chego lá com malas, ele vai pegar 2, 3 malas e carregar. Se alguém tinha que fazer algum tipo de força, de trabalho, de ficar mais tempo, de virar mais massa, de estudar mais, de cuidar mais, de sacrificar, esse cara era o exemplo. Ele era sempre o terceiro e o quarto e o quinto. Eu me envergonhava completamente. Completamente. Como é que você lida com essas coisas todas? O teu gosto pessoal, as tuas ideias sobre igreja, lá na tua casa. Você, homem, fica lá vidrado na TV, jogo de futebol, isso, aquilo, e deixa a tua mulher trabalhando sozinha. Eu sei que tu chega cansado, mas tu te sacrifica para brincar com os filhos.
para ficar um tempo com a esposa, ouvir ela, ter um tempinho no sofá lá no Rio Grande do Sul, a gente senta para tomar um chimarrão na varanda. Como é que é para ti? Como é que são essas questões dos conflitos internos na tua família e na igreja? Como é que é na igreja? Como é que é para ti isso tudo? E por fim, a gente fecha, eu sempre lá, né? A gente fecha falando um resumo. Parece que Paulo, nesse capítulo 1 e 2, eu não sei se você ainda está acordado me acompanhando, mas parece que ele faz assim: pressões externas, resiliência, aguenta firme a pressão, volta ao teu estado normal, segura, porque tu tem que ser um exemplo de Cristo na sociedade, na tua família. Aí ele muda a câmera e fala sobre conflitos internos, sobre lidar com humildade. A gente ouviu nos últimos meses, eu e a Lauren, várias histórias de casais se separando por adultério, por cansar um do outro, uma série de coisas, e a gente se espanta muito. E eu peço que Deus me faça sempre me espantar muito com isso, porque eu creio que eu tenho o drive todo instalado para fazer pior do que as histórias que eu tenho ouvido, se não for a graça de Deus. E a gente conversa muito, eu e a Lauren, sobre isso. Nós temos pouca experiência de casados, mas tem algumas coisas que a gente aprendeu já antes, no namoro e no noivado. E uma das coisas que eu admiro na minha esposa e eu tenho visto no nosso casamento, eu espero que dure a vida inteira, tem a ver com humildade, quando rolam aquelas brigas em casa, as discordâncias, os desafetos. E eu tenho visto alguns amigos falar que nunca ouviram sua esposa, ou esposas dizerem que nunca ouviram seus maridos pedirem perdão, me perdoa, e voltar lá com humildade, que é o princípio do ponto 2 para a vida em comunidade da igreja, humildade, tanto que no capítulo 4, Paulo diz assim: fala para Evódia e para Sintique pararem de brigar e ficarem mais relaxadas, porque elas estão se estressando muito uma com a outra, e elas precisam ter unidade na igreja e não se bicar e brigar. E uma das coisas que eu e a Laura a gente tem aprendido é que num casamento ou numa relação com amigos, a gente precisa sempre fazer duas coisas: abrir mão e perdoar. Porque tem um ponto que tu precisa perder, tu precisa aprender a perder. Eu perdi, mesmo que tu tenha toda a razão do mundo, tem um momento que tu tem que dizer: ok, eu perdi, me perdoa. A gente nem devia estar continuando nisso aqui. Abrir mão, perder e perdoar, não carregar a amargura. E eu não sei dos conflitos aqui da igreja em Barueri, eu sei que eles existem, mas eu não sei os detalhes. Eu não sei o peso que a liderança, que o pastor, que os líderes têm carregado, mas eu queria te convidar a ter a mesma atitude de Jesus nas tuas opiniões aqui dentro. E a gente fecha, porque ele pega a pressão externa, ele pega o conflito interno e ele resume. Ele fecha no capítulo 2, dizendo para a gente encarar a tribulação externa e a tribulação interna com uma obediência alegre, e não que nem o Mutley, que ficava o tempo inteiro reclamando, lembra dele? O tempo inteiro murmurando e reclamando enfim, nunca satisfeito. Ele fala para a gente, porque a gente se amargura, né? Quando vem uma pressão externa, a gente tende a se amargurar e dizer: por que Deus está permitindo isso aí na minha vida? E aí a gente tende a obedecer sem alegria, muitas vezes. Aí quando vem conflito interno, a gente até pensa em fugir da igreja, só que o problema é que a gente leva a gente junto. Então a gente leva a gente junto para uma outra igreja e não resolve o problema do conflito interno, só que a gente também se amargura. E Deus está dizendo em todas essas tribulações de Filipenses, Ele está dizendo assim: obedeçam com alegria, abre mão, perdoa, seja humilde, encara tudo isso com alegria. Não deixa a tua fé virar a fé como a de Éfeso, que lá em Apocalipse Jesus vem e aparece glorioso para eles, lá para João, e manda um recado para eles. Fala que eles perderam o primeiro amor deles. Não deixa isso acontecer por causa das pressões externas e dos conflitos internos na comunidade. Em todas essas tribulações, mantenha um coração regado, obediente com alegria.
E a gente tem o 12, o 14 e o 18 para fechar no capítulo 2. O versículo 12 diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, continuem obedecendo. Versículo 14: façam tudo, pressões externas e conflitos internos, sem queixas nem discussões. E o versículo 18: estejam vocês alegres e se alegrem comigo também. Ele fecha, ele amarra essas câmeras, mas ele não amarra sem fazer um desenho. E o desenho que ele faz está no versículo para frente, no bloco 19 até o 30, fala de dois caras. A gente não vai ler, você pode ler em casa depois, mas ele faz, não sei se você lembra que o primeiro desenho ele fez com ele preso. Ele falou de pressão externa e ele fez um desenho com ele preso. No segundo momento, ele fala de conflito interno e ele faz o desenho de Jesus na sua glória. Entende aí, Ed? Vou desenhar para ti. E quando ele fecha o bloco com tribulações externas ou internas agora, ele faz mais um desenho. E o desenho dele é de dois caras, o Epafrodito e o Timóteo. E ele fala que tanto o Epafrodito quanto o Timóteo, eles eram caras que encaravam as tribulações com obediência alegre. O Epafrodito quase morreu, porque ele foi levar a oferta para Paulo preso. Ele foi levar e quase morreu, adoeceu muito. É um cara que estava firme e forte, obedecendo com alegria. E o Timóteo era o braço direito, filhote de Paulo, que estava o tempo inteiro junto. E o terceiro desenho é o desenho para a gente entender que a gente tem que ser como Paulo preso, como Jesus humilde e como esses dois caras que se doavam para o ministério com um coração totalmente alegre. Para a gente fechar, são aquelas perguntas, e eu queria depois te convidar a orar junto comigo. Então aí as perguntas. O nosso último bloco, que a gente sempre faz um salto, né? Não adianta ficar olhando para o Império Romano, não adianta ficar olhando para os conflitos de Filipenses, mas a gente tem que fazer um salto. E as últimas perguntas talvez são essas aí. As pressões externas e internas a gente já falou. É só para retomar. A sua fé é ridicularizada, você perde oportunidades, enfim. Existem relações invejosas aqui dentro. Mas eu queria trazer uma coisa diferente, que é o último item ali. Doenças na nossa família, na nossa igreja. Perda de relacionamento, perda de finanças, perda de bens, perda de seja do que for. Desemprego. A gente sabe que o Brasil vem desde 2014 para cá, caindo, e a gente acredita que agora possa haver, de 2018, ano passado para cá, o início talvez de uma retomada em termos da economia. Finanças, educação de filhos, eu não sei quais são os conflitos que tu está passando com os teus filhos, com a saúde dos teus filhos. A gente tem lá o casal uruguaio que acabou de descobrir esse ano uma doença de um filhinho deles que mora conosco lá, e eles têm sofrido muito. Eles já não têm condições financeiras para estar estudando, eles fazem bolsa lá com a gente, e agora caiu o mundo mais uma vez com o seu filho que está com uma doença, e uma doença que vai durar a vida inteira provavelmente. Seus pais em idade avançada, talvez você está longe da sua família, dos seus pais, talvez você está longe de quem te criou e para você é seu pai, sua mãe. Depressão, ansiedade, eu não sei. Eu não sei quais são as tribulações que a gente fecha esse panorama de Filipenses 1 e 2, eu não sei o que está pegando para ti. Talvez seriam apenas perguntas para você pensar e encarar isso. E a última palavrinha que está lá são avós maternos, porque foi
Foi com os nossos avós maternos. A última crise que a gente teve na nossa casa, em dezembro, o ano inteiro de 2017 e metade do ano de 18, lá na minha casa, o que pegou para nós foram os meus avós maternos, né? Esse foi, eu posso dizer, o ápice da dor, da tribulação que a minha família sofreu nos últimos 2 anos, e talvez você também está passando por isso. Eu fui praticamente criado pelos meus avós. Em 2017, esse meu pai, esse meu avô, ele faleceu de câncer em dezembro, e a gente achou que a gente ia ter a minha avó por um bom tempinho ainda. Mas ela também não aguentou, e exatamente 7 meses depois, em julho de 2018, ela também partiu. Para vocês terem uma noção, a gente permaneceu durante todo esse tempo com a mesma cuidadora, as mesmas cuidadoras, porque emendou uma na outra. Foi uma perda que desregulou totalmente a família, porque a nossa família do lado materno se encontrava sempre com esse núcleo familiar. E tem sido, especialmente para minha mãe e para o meu tio, os filhos, um momento de deserto, de escuridão, de uma sofrência, digamos assim, enorme. E é o conflito que nós temos, são as tribulações que nós lá em Porto Alegre, lá Canoas e região, a gente tem enfrentado. Eu não sei qual é o teu. Eu não sei realmente. Eu não sei nem do Creuze, que a gente já faz um tempinho que não se vê aí, e talvez a gente vai botar o papo em dia, do Fábio também. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que Deus, através da carta dele, de Paulo aos Filipenses, da sua palavra, ele fala para mim e para você: aguenta firme aí com as pressões externas, fica olhando para mim que eu estou voltando. Sejam humildes aí dentro da casa. A casa é a casa do amor, é a casa da paz, é a casa do perdão, é a igreja de Jesus. E juntos se abracem aí e encarem as tribulações de todo tipo que vão cair sobre cada um de vocês. Eu espero que o Senhor tenha usado a sua palavra, eu espero que o Senhor tenha mexido com você de alguma maneira, tenha te encorajado, tenha te exortado, tenha te animado, e eu queria orar por ti, por nós, por mim e por você. Senhor, obrigado por esse texto tão antigo, inspirado por ti, que cura, que restaura, que nos anima. Obrigado pela vida de Paulo, obrigado pela vida de Jesus, obrigado por Timóteo, por Epafrodito. O Senhor nos dê essa oportunidade de logo encontrarmos com eles e conversarmos com eles, conversarmos contigo e aprendermos para sempre de ti. Que toda essa tribulação, esse privilégio, ele faz a gente ser mais parecido contigo. Ele nos humilha, ele faz um refinamento na nossa vida, que sem isso não seria possível, e a gente ia permanecer muito cheio de nós mesmos, Pai. Ajuda os meus irmãos aqui em Barueri, por favor. Ajuda essa liderança. Ajuda os meus irmãos, Pai, no meio dessa dor toda de sofrimento, de conflitos, de pressões, a te amarem, a não perderem sua fé, a se ajoelharem diante de ti, Pai, terem resiliência, terem humildade, Pai, e um coração cheio de alegria, mesmo quando o mundo estiver caindo, Pai, por favor. Não é uma pregação normal de vir aqui falar, é a tua palavra, ela é viva. Não tem a ver comigo, não tem a ver com o Fábio, não tem a ver com a gente aqui, tem a ver com a tua igreja, Jesus. Faz a gente, por favor, permanecer com o coração aquecido no meio dos conflitos, no meio dos problemas, Senhor. Nós te amamos, te adoramos e pedimos que o Senhor nos fortaleça para a próxima semana. E por favor, Senhor, vem logo, porque nosso coração está cheio de alegria para te encontrar de uma vez. Enquanto isso, nos usa, por favor, em nome de Jesus. Amém.